Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler o livro de Lucas, amém? Hoje vamos ler o livro de Lucas. Lucas, que é um livro incrível, tá? Ele é um livro fantástico. Primeiro porque Lucas, ele é um compilado de livros. Ele é o livro de Lucas e ele é o livro de Atos. É o mesmo autor. Então, o mesmo autor que escreveu Lucas, escreve também Atos. Lembrando que Lucas era um médico, amém? Então, ele escreve isso com uma grafia incrível, tá? E ele escreve o Evangelho de Lucas, ele apresenta Jesus não somente como o Messias prometido por Deus ao povo de Israel, mas também como Salvador de toda a humanidade. E você quer saber um pouco mais de cada parte do livro de Lucas? Esse aqui é um esboço que tem num aplicativo aqui, que você pode estar lendo, amém? E tirando mais conclusões a respeito do livro de Lucas. Está aqui bem claro, você pode pausar e ir lendo, tá? Eu deixei aqui até meio que grifado as coisas sobre o Evangelho de Lucas, para você ler, amém? É um evangelho maravilhoso, meus amigos. É um evangelho maravilhoso. Aqui, se você quiser tirar print e ir lendo com a sua Bíblia, é muito legal. Inclusive, um fato histórico sobre o livro de Lucas. Eu gosto de abrir o livro aqui para ler aqui com vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês um fato histórico sobre o livro de Lucas. Lembrando que Lucas foi provavelmente escrito no ano 58 a 60 depois de Cristo, e nós temos depois Atos dos Apóstolos, que é outro livro de Lucas, que foi escrito aqui, ó, no ano também, tá, de 63 depois de Cristo. Quando a gente lê os evangelhos, eles são mais locais, no sentido do que está sendo, do conteúdo, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, João, 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse, João foi para a ilha de Patmos. Paulo foi para a prisão. A gente sabe que Paulo morreu aí, uma morte bem triste, mas é um compilado. Então, o livro de Lucas, ele é um livro escrito por um médico. Então, ele traz um pouquinho mais uma narrativa, não somente uma narrativa medicinal, mas uma narrativa bem clara dos fatos sobre Jesus, tá? Então isso é um grande achado, tá? É um grande achado. E detalhe, quando Lucas escreve esse livro, né, Jesus aí já tinha partido, né? A gente lê que Lucas era um discípulo de Paulo, né? Então Lucas foi um discípulo de Paulo. Então Lucas escreve o Evangelho de Lucas. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Então Lucas ele faz um compilado e a gente vai ler aqui, né, esse compilado. O prefácio é: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma explicação em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então, esse livro aqui é fantástico. Lucas ele traz tanto o Evangelho, né, de Lucas, quanto o livro de Atos, que a gente chama de dobradiça do Novo Testamento. Então, Lucas e escreve Atos como uma dobradiça do Novo Testamento. Também o livro de Atos, ele também depois vai trazer um pouquinho mais a questão, né? Primeiro que nós vemos então que os evangelhos é mais Jesus ali naquela área ali em Jerusalém, naquela área de Israel ali, né, e nas cidades ali, enfim, naquele local ali. Os outros livros, depois ali Atos para frente, a gente já vê que é uma coisa mais ampla, né, que mostra as viagens de Paulo, que mostra João na ilha de Patmos. A gente vê que são coisas mais amplas, né? Então,
E são 3 continentes, né? 3 continentes que esses evangelhos depois vão alcançar, né? 3 continentes assim que a gente vê, né? A Ásia, né? A Europa e a África, né? A África. Então são 3 lugares, tanto que depois a igreja, quando começa, a igreja não é nem romana, nem ortodoxa, nem protestante. A igreja é do ajuntamento dos discípulos de Cristo e ela é uma igreja que a gente vê pelo nosso amigo Luiz Saião, que explica bem isso, que a igreja ela vai para a África primeiramente. Uau! Enfim, então aqui ó, visto que a gente viu aqui que a carta de Lucas ela é dirigida para Teófilo, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Zacarias e Isabel, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Predições referentes a João Batista. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Esse não beberá vinho, a gente vê mais sobre isso também lá em Números 6:13. Então, por quê? Porque Números 6:3 diz que abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Então, continuando aqui, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Isso também se encontra lá em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 ao 6. Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditasse nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Então até aqui nós vemos que Zacarias é calado porque estava incrédulo. A gente vê isso aqui no versículo 22.
né? Zacarias calado. No versículo 20 ao 22 a gente vê isso. Porque Zacarias então ficou incrédulo, né? A gente vê isso aqui, ó. Não acreditasse nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então, meus amigos, quando Deus fala que vai fazer alguma coisa na terra, Ele avisa os seus profetas. E Deus não só avisa os seus filhos, os seus profetas, as pessoas que estão com Ele, mas Deus, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre, mesmo com a incredulidade dos homens. A felicidade de Isabel. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e consultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Predito o nascimento de Jesus. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado na parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concedeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria visita a Isabel. Naqueles dias, dispondo-se, Maria foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, meus amigos, até aqui nós vemos que Deus é maravilhoso e que aquilo que Deus falou, Ele cumpre. E Ele fala sobre Maria: bendita é tu, a vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Isso parece ser uma oração muito católica, mas é uma verdade sobre Maria. Maria realmente teve um papel importantíssimo na história da igreja. Sem o que ela fez, Jesus não teria nascido e logo não teria a história de Cristo. Nós não oramos para que Maria nos salve. Nós não rezamos a outra pessoa a não ser a Cristo, porque a Bíblia diz que não existe nenhum mediador entre Deus e os homens que não seja Cristo. O próprio Cristo disse que Ele é o caminho, então não existe outro caminho. Então Maria é importante, Maria é profética, mas nós não devemos orar para Maria, e sim para Jesus. Por quê? Porque Jesus agora é o cumprimento de tudo aquilo que os profetas estavam profetizando. Então, através de Jesus e através do Espírito Santo, nós temos acesso ao Pai, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador,
porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. O nascimento de João Batista. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviam os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João, disseram-lhe. Ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que ele desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficavam possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. O cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado de profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, que preparando o caminho está lá também em Malaquias 3:1. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Meus amigos, que coisa maravilhosa. Então a gente vê aqui a questão de João Batista nascer, preparar o caminho para Jesus. Ele não prepara aqui nesse capítulo aqui, mas ele vai fazer isso, né? Ele vai ser alguém que não bebia vinho, que se consagrava diante do Senhor e que vai ser aquele que prepara o caminho para Cristo, o Filho de Deus, e que foi gerado por Maria, pelo Espírito Santo. Como pode Deus caber dentro da barriga de uma mulher e ser gerado por ela? Meus amigos, como isso é possível? Sabe por que isso é possível? Porque para Deus nada é impossível. É por isso que isso é possível. Para o ser humano há impossibilidades, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, com essa leitura de hoje, eu não preciso nem de muita explicação, porque o próprio texto já nos mostra a grandeza de Cristo. E louvado seja a palavra de Deus, porque a palavra de Deus se cumpriu e Jesus nasceu, e ele
cumpriu todos os requisitos que era necessário. Aquilo que Deus prometeu, ele cumpre. Inclusive, Deus cala aqueles que não têm fé. Porque aquilo que ele prometeu, ele cumpre. E aquilo que ele falou, ele vai fazer. Ainda que muitos nesse caminho sofram, mas ele cumpre e ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele já estabeleceu por meio de Cristo. O rei já veio. O rei agora reina dentro de nós. E o rei agora vai voltar para se assentar como rei. Eles pensavam que Jesus já estava vindo aqui como um juizão de acabar com tudo. Mas ele primeiro acabou com as nossas trevas interiores, colocando o Espírito Santo em nós. Quando ele voltar agora, ele vai fazer o seu reino literal agora. Nós vamos ver esse reino. E aí vai ser incrível, meus amigos. Uau! Então, Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor não divide isso agora com ninguém, mas o Senhor resolveu colocar a maior das suas glórias, que é o próprio Cristo, habitando dentro de nós. Senhor Deus, que seja removido de nós toda a incredulidade, que nós não sejamos como Zacarias, que teve dúvida no seu coração a respeito de uma promessa que era João Batista, mas que nós sejamos como Maria, que disse: faça a tua vontade, Senhor. Então, que nós aprendemos com isso, Deus, é que nós devemos seguir a tua vontade e nós devemos confiar naquilo que o Senhor falou e devemos acreditar, Deus, que tu ouve aquilo que nós oramos, Pai. Então, Senhor Deus, que isso produza em nós fé e coragem, Pai. Coragem, Pai, para anunciar o teu evangelho e para confiar em Deus. Amém? Confiar em Deus, confiar na obra de Deus, em nome de Jesus. E confiar que tudo aquilo que nós oramos, o Senhor ouve, Pai. E sabe o momento certo de agir, de acordo com a tua vontade, Pai. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, Pai. E que essa pessoa que está aqui possa viver para Cristo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, meu querido amigo, minha querida amiga. Que a paz de Cristo reine na sua casa. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.